Obrigado. Bom dia. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento da Abril Chamber, a Câmara Brasil-Israel, de comércio. Hoje uma atividade muito especial que estamos realizando. É o primeiro dia de uma série de 3 eventos de webinar sobre o setor agrobusiness. E, inicialmente, queria agradecer a presença de todos, queria, em especial, agradecer a presença do presidente da Federação das Indústrias Mato Grosso, Gustavo Oliveira, ao vice-presidente, nosso amigo Silvio Rangel, e iniciar essas nossas sessões que muito nos deixa honrado de ter, junto ao Estado do Mato Grosso, esses eventos liderados pela nossa diretoria regional, o doutor Alexandre Furlan. E, em especial, também um agradecimento a todo esse apoio, essa parceria que a Federação das Indústrias do Mato Grosso tem nos dado. Não é o primeiro evento que fazemos e tenho certeza que esse vai ser de muito sucesso também. Queria passar a palavra, então, para o nosso diretor regional, doutor Alexandre Furlan, para dar início às atividades. Obrigado, presidente Renato. Eu aqui externo meus agradecimentos a você e a Abril Chamber pela oportunidade que tenho de tentar fazer essa aproximação cada vez maior de tudo que Israel pode oferecer a Mato Grosso e, em contrapartida, de tudo aquilo que Mato Grosso pode oferecer a Israel. Agradecer também ao apoio incondicional que tenho tido aqui do presidente Gustavo Oliveira, do vice-presidente Silvio Rangel, que preside também o Conselho de Inovação e Tecnologia aqui da Federação das Indústrias, e muito também a Renata, toda a equipe da Abril Chamber e a equipe de apoio aqui da Federação desde o início. O importante a gente dizer é que a ideia sempre foi que esse intercâmbio de conhecimento, de apoio de tecnologia, seja uma via de mão dupla. E é por isso que, desde o início, nós temos despertado o interesse de pessoas do agronegócio de Mato Grosso, da indústria, da academia, inclusive. E, obviamente, não vai ser possível, presidente Renato, que nós mostremos Mato Grosso para Israel, que Israel seja mostrado para Mato Grosso apenas nesses 3 eventos. Eles são eventos curtos, dirigidos, esse primeiro a mais a agricultura, depois mais a indústria e depois mais a academia e parcerias. Mas, obviamente, o que eu quero dizer a todos que estão participando é que outros temas poderão e deverão ser suscitados e demandados para que nós possamos, através da Abril Chamber, buscar as soluções já existentes e aquelas que têm sido desenvolvidas pelas excelentes startups que temos lá em Israel. É um prazer hoje nós termos o professor Ari Fischer, o professor Marcos, o meu xará, o Alexandre Desaneto, que vão falar sobre temas que são extremamente importantes aqui para Mato Grosso. Foco: produzir, industrializar, pesquisar, desenvolver parcerias. E esse é o nosso papel. E é por isso que eu acredito no sucesso desse nosso evento. Eu retorno, então, ao presidente Renato, para que possamos iniciar a primeira apresentação. Muito obrigado mais uma vez a todos que participam desse nosso evento virtual. Obrigado, Alexandre, não só pelas palavras, mas pela realização desse evento e sua iniciativa para se fazer tudo isso no aprimoramento dos negócios entre Brasil e Israel. A primeira exposição de hoje, nós temos o professor Ari Fischer, nosso amigo, e um expert na área de agronomia, para dar muito rico o currículo do Ari, mas algumas coisas. O Ari é formado pela Faculdade de Agronomia da Unicamp, ele tem uma experiência no mundo inteiro, na área, no setor agro,
especialmente a questão de frutas, né? Agricultura, métodos de irrigação, gotejamento, diretor da sucursal da indústria ARI no Brasil, diretor orientador de Fazenda Modelo no Senegal, na África, e hoje representante do Ministério da Agricultura de Israel no Brasil para o mercado da América Latina. Ari, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez pela presença nesse nosso webinar. Obrigado, doutor Renato, pela honra de ter sido convidado por vocês, e eu estou super admirado com o trabalho que vocês têm feito, e esse, como a gente fala em hebraico, shituf peulah, essa forma da gente trabalhar junto é muito importante para o Brasil e para Israel. Obrigado a Renata, a toda a equipe da Abril que organizou esse evento, e para mim é uma honra estar com gente como o Dr. Marcos, o Dr. Alexandre e o Dr. Alexandre Furlan, com todas essas pessoas que são nível super alto, e eu admiro muito o trabalho deles também. Bom, eu começo agora a fazer o share do meu screen. Vocês estão vendo? Está tudo ok? Sim. E estão ouvindo também, né? Sim. Ok. Então, primeiro eu queria comentar o assunto que Israel está muito ocupado com o futuro do mundo. Nós sabemos que a população do mundo está crescendo cada vez mais, e até 2050 a gente vai ter 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e a agricultura que a gente utiliza hoje não vai ser possível alimentar essas pessoas. Então, tem duas formas. Uma é melhorar a produtividade, e a segunda é a gente tem que diminuir custos e diminuir a quantidade de insumos para produzir a mesma coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui durante a minha apresentação, e depois, se tiver perguntas, eu vou estar super à vontade de responder com vocês, não tem problema. Então, a crise já está aí, gente. Quem pensa que isso é só 2050 está enganado. A gente já está vendo problemas que na Síria, o pessoal que estava no sul da Síria foi embora porque não tinha água. Realmente a guerra na Síria começou exatamente naquela área, porque ficou vazio, e quando o lugar ficou vazio, entrou outras pessoas que não tinham objetivo de produzir alimentos. Nós estamos vendo agora a crise entre Egito e Etiópia, que está faltando água. Nós estamos vendo uma migração muito grande das pessoas da África que estão indo para a Europa, e não adianta pensar que o problema é deles, o problema é nosso. Se a gente não se unir e ajudar também os africanos, se a gente não se unir e começar a ajudar os nossos vizinhos, vai ter realmente uma crise ainda maior antes do tempo. E é por isso que Israel está se dedicando tanto à questão de como produzir mais com menos. Deixa eu só mudar aqui, isso aqui que eu não consigo ler. Ok. A gente espera que a demanda por alimentos vai aumentar de 60% a 100% até 2050, então, isso de acordo com a revista da Harvard. Então, os agricultores têm que realmente mudar a técnica de produção, e, para isso, Israel está se dedicando muito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Agora, nesses dias, o Instituto Vulcan de Israel está desenvolvendo plantas que produzem a mesma coisa, mas eles conseguiram mudar a genética da planta para produzir mais, ou a mesma coisa, mas consumir menos água. Isso é uma resposta. Nós temos também o Instituto Vulcan, está fazendo câmeras de infratermais que conseguem, pela folha, saber se a folha está em estresse ou não. Ou seja, a gente só vai irrigar quando realmente a planta precisa. Se não precisa, para que jogar água? A segunda coisa que a gente está vendo, existem
sensores. Israel está muito desenvolvido nessa área de sensores, junto, inclusive, com as empresas de irrigação. Acho que o Dr. Marcos vai tocar nesse assunto, talvez, na apresentação dele, mas a última empresa que eu visitei em Israel era uma empresa que estava fazendo uma tecnologia para fruticultura, e eu fiquei admirado. A coisa vai bem mais longe do que a gente espera. Por exemplo, eles fizeram dois sensores para a terra, para solo, para saber se tem água ou não no solo. Fizeram um sensor que está no tronco da árvore e um sensor que está no fruto. No momento que falta água, a gente recebe essa informação em tempo hábil. E essa inteligência também se comunica com o clima do mundo, o que vai acontecer. Então, não é só se está faltando água, eu preciso saber quanto de água jogar, e eu preciso saber se eu realmente preciso jogar água para uma semana ou se eu preciso jogar água para 2 ou 3 dias. No caso, o programa sabe exatamente quanto vai chover daqui 3 ou 4 dias, e de acordo com isso ele replaneja através de uma estrutura, ele sabe exatamente dizer quanto de água a gente pode dar e quanto de adubo. Outra coisa que a gente está vendo também, eu vou passando durante a apresentação, a gente está vendo o desenvolvimento e entrada de tecnologia de tudo isso que eu estou falando, está mudando todos os produtos que são fabricados em Israel e no mundo. Por exemplo, se antigamente a gente tinha um filtro manual, hoje a gente sabe, a gente está desenvolvendo filtros especiais que estão interligados, se comunicando com todo o sistema. A gente tem, por exemplo, duas formas de sensoriamento, uma que pode ser via satélite, e via satélite eu posso saber se está faltando água, se está faltando nitrogênio, eu vou comentar isso mais para frente. As válvulas hidráulicas estão ficando cada vez mais inteligentes, e uma vez elas só protegiam o sistema, hoje elas estão se unindo com mais tecnologia e podendo dar mais informações. Tudo isso que eu estou falando, eu acho que no futuro, nas próximas reuniões que a gente organizar da Abril, a gente pode entrar em cada uma delas mais a fundo. Essa é a minha sugestão. Hoje eu estou dando só uma breve pincelada no tema, mas se tiver perguntas e quiserem mais materiais, a gente está entrando muito fundo em Smart City também em Israel, na parte de hidrômetros inteligentes. Outro dia eu estava na minha casa, até contei aqui em Natal, estava na minha casa e houve uma ruptura dentro de casa, num tubo. A companhia me ligou para avisar, olha, o seu hidrômetro não está parando, o senhor pode verificar o que está vendo? E eu estava fora de casa, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, realmente tinha uma ruptura. A necessidade de Israel não é receber mais água por cada metro cúbico que eles querem ter água para toda a população. Como a gente sabe, Israel era um país que começou com 600 mil habitantes, não tinha água, e os ingleses não permitiam a entrada deles em Israel, porque não teria como dar. Então, a necessidade de produzir água já começou na criação, em 1948. Israel, hoje, além de produzir água própria, ela exporta água para os nossos vizinhos palestinos e para os nossos vizinhos jordanianos com os acordos de paz que foram feitos. Israel está ajudando atualmente a Califórnia em desenvolvimento de plantas de dessalinização, porque os lençóis freáticos estão sendo invadidos pelo mar. No momento que a gente tira a água do lençol freático, o mar invade cada vez mais. Então, as soluções estão cada vez mais técnicas e as necessidades para resolver os problemas estão... Israel está muito, muito dentro de tudo isso. Atualmente, a gente também queria contar para vocês que daqui 10 anos, toda a energia que tiver em Israel vai ser energia solar. Não vamos mais queimar carvão para produzir energia, vai ser solar. Tem energia eólica também, tem alguns produtos no norte de Israel, no Golã, eu já vi esses propelos funcionando, e nós temos hoje muitas fazendas solares em Israel. A maior fazenda do mundo solar está em Israel,
E eu acredito que o futuro do Brasil, aqui também no Rio Grande do Norte, onde eu estou hoje, o futuro do Brasil é usar energia solar para distribuir água. Não adianta só a gente desviar o rio, a gente tem que depois ter energia para dar para o agricultor. É claro que as companhias de irrigação hoje têm soluções maravilhosas que fizeram para a agricultura familiar, com unidades que trabalham por gravidade. Conheço um material muito bom dessas empresas, eu trabalhei com elas na África, nós tentamos fazer algumas fazendas que tiravam, como não tem energia na África, a gente utilizou painéis solares, retiramos a água a 3 metros e toda a irrigação familiar era utilizada com esses kits de irrigação dessas empresas de irrigação. Eu não quero estragar a sua apresentação, doutor Marcos, mas realmente vocês estão na frente. E, bom, outro tipo de coisa que está sendo muito, muito bem desenvolvida, é claro que já tem isso no Brasil, não é muita novidade, mas a gente está usando sensoriamento remoto hoje para várias questões. A primeira, a gente está usando na agricultura para saber falta de nutrientes, a gente está querendo saber se falta água, a gente utiliza também para controle de pragas. Toda essa tecnologia já está disponível. Além de que, hoje temos 2 opções, ou com os drones, ou através de, como se diz, de satélites. Israel está muito, muito desenvolvido. Se vocês quiserem um dia uma apresentação só sobre esse tema, eu acho também que seria interessante. E atualmente, o que precisavam de 1.000 agrônomos para fazer o controle de pragas, um simples drone hoje, num voo de poucos minutos, ele consegue. E qual é a vantagem desse sistema? Aqui nós respondemos também a questão dessa nossa apresentação. No momento que a gente sabe onde tem pragas, eu vou pulverizar somente onde tem pragas, eu não preciso pulverizar um campo inteiro se eu tenho um foco somente em um lugar. Já economizo herbicida, e também, no caso de... Hoje nós estamos desenvolvendo equipamento mecânico de última geração que carpe com olhos com todos esses sensores que sabem exatamente, ou pulverizar exatamente onde tem um só tipo de erva, ou pode ser também mecanicamente extraído, sem danificar as plantações. Então, Israel está muito na frente, sempre pensando nessas questões de diminuir os insumos e poder produzir a mesma coisa. Nós estamos muito preocupados que o mundo está tendo um dos grandes problemas hoje, é o problema do nitrogênio, que está sendo um dos problemas de maior poluição no mundo. Então, Israel também tem feito muito trabalho em recuperação de reuso da água de irrigação. Por exemplo, eu participei de um projeto muito grande que a gente fez hidroponia para verduras, onde essa água depois ela é filtrada por um sistema muito especial e ela é reutilizada, porque o filtro não tira o adubo, o filtro só tira no caso, uma outra filtração, a gente consegue tirar as bactérias e reutilizar a água. Então, outra vez, o sensoramento remoto está super desenvolvido em Israel, existem empresas já fazendo isso, além do uso em cidades, né, que hoje um drone pode fazer um relatório inteiro de uma cidade, o que eu preciso reformar, se tem... nós podemos, através de um drone, emitir um relatório de uma cidade, por exemplo, como Taubaté, dizer exatamente quantos buracos tem na cidade, quantos postes quebrados tem, se houve furto de dano numa linha telefônica, tudo isso está à disposição, não é uma coisa... Ok, então também a análise de alturas de bacias de drenagem, tudo feito com drone. Bom, o outro tema que Israel está muito desenvolvido é o tema de tratamento de água e para processos industriais e reuso. Eu tenho visto muito problema no Brasil de cidades que utilizam água, tratam a água,
Depois do esgoto, elas jogam no próprio rio. Segundo a ministra da Agricultura, que eu sou fã dela, ela comentou no último encontro que tem mais de 100 mil quilômetros no Brasil de rios poluídos. A gente precisa começar a cuidar dos nossos rios. E Israel tem muita tecnologia para isso. Nós podemos realmente tratar o esgoto e reutilizar ele. E Israel tem muita tecnologia. Por exemplo, nós temos um grande problema em Israel com o gado de leite, que a gente não quer que o esgoto do gado de leite chegue no Mar da Galileia. Então, o que a gente fez um projeto onde a gente fez tratamento biológico, filtração, depois ultrafiltração, e olha, hoje a gente pode até beber essa água. E imaginem a qualidade, aqui tem um exemplo da água aí depois de purificada. O problema de tratamento de água é um problema nosso, a gente tem que começar a cuidar, a gente tem que melhorar esse assunto, e por isso que Israel também me mandou para cá, e eu estou tendo encontros com todas as companhias de água e também com governadores. Esse tema é um tema muito importante hoje no Brasil, e se a gente recuperar água, a gente também vai usar menos água, também responde às questões de tudo que a gente comentou. Só um minuto. Entre os objetivos que a gente está tratando no mundo, a gente tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E entre os 17 objetivos, eu estou fazendo muito o assunto da recuperação de água, clean water. A gente está trabalhando muito no sentido de fome zero, e eu estou trabalhando também com redução de custos, que seria, na verdade, um conjunto de tudo isso que a gente falou, e tentar reduzir os custos e produzir ou a mesma coisa ou mais com menos. E todo o tema também de Smart City a gente está trazendo para cá, apoiando as empresas de Israel que queiram trazer essa informação de hidrômetros inteligentes ou toda essa estrutura ser interligada, o mesmo controle do hidrômetro pode controlar também a luz de uma cidade. Imagina Brasília, eu cheguei outro dia, eu estava voltando para Brasília e eu vi a quantidade de luz dos postos de luz. Agora você imagina se a gente diminuir um pouquinho a energia que a cidade recebe entre 11 da noite e 3 da manhã. Eu posso fazer a mesma coisa com o mesmo sistema. Ou seja, está tudo interligado, Israel está muito desenvolvido e hoje o grande objetivo também de Israel é produzir lâmpadas que dão a mesma luz com menos energia, produzir motores que vão produzir e poder fazer irrigação com menos energia. Então, na verdade, a gente vê tudo separado, mas é tudo com o mesmo objetivo. Eu não sei quanto é que eu estou de tempo aí, Rê, você pode me dar um alô? Mais 5 minutos. Ok, então eu vou rápido. E que um exemplo de Israel é muito bom, muito bom. E eu tenho conversado com pessoas que tratam esse tema dia e noite. Semana passada eu falei com uma pessoa que estava acordada às 2 da manhã e a gente ficou conversando sobre o futuro da filtração. Filtração hoje em irrigação, de gotejamento, principalmente, é a alma do gotejador. Se você não tiver uma boa filtração, o teu gotejador pode terminar. Então, dependendo do tipo de irrigação, a gente precisa de um certo tipo de irrigação. Normalmente, para gotejamento, a gente está usando 100 micras. Doutor Marcos, me corrige se eu estiver errado. E no caso de gotejamento com reuso da água para hidroponia, a gente já tem que usar 0,3 micras, que é uma coisa para filtrar as bactérias e poder reusar a água. Então, está tendo muito desenvolvimento. Israel eu acho que é um assunto também muito interessante para a gente entrar um dia, fazer uma palestra sobre tipos de tratamento de água para a indústria, tratamento de água para irrigação e reuso da água. E eu acho que
que também um grande problema que a gente tem hoje aqui no Brasil são as companhias que fazem tingimento do tecido. Hoje eles recebem multas se jogam água no rio, mas eles não sabem como resolver o problema. Eu acho que Israel pode ajudar também nisso, tem muito para trazer de tecnologia. A gente tem várias soluções de filtrações, de tratamento de água, eu não vou entrar nisso. Aqui é um sistema de hidroponia que foi feito, a gente está vendo aqui, onde é um sistema misto, tem substrato e a água retorna para o sistema. Aqui está um exemplo de como funciona o sistema. A própria água que sai do sistema, ela é filtrada e volta para o sistema, e como ficou água mais adubo, eu só completo com água limpa, fresh water, né? E esse sistema já está funcionando em vários países do mundo, e também é uma tendência do pessoal que quer produzir também agricultura orgânica em casas em telado. Na África, por exemplo, eu tinha um telado muito grande, onde a gente produzia melão, e a gente tinha abelhas importadas de Israel, e todo o sistema não tinha que pulverizar, porque, afinal de contas, era entelado, e o melão era vendido para os espanhóis, que depois vendiam para a Europa, como se fosse melão espanhol. Isso é um tema que eu não quero entrar, mas realmente isso ajudava os africanos a terem trabalho e poder também vender. Eu estive no Senegal 1 ano e meio, como o doutor Renato falou. Bom, aqui está um sistema também de filtração que a gente vê hoje, que tira água direto do rio, filtrando as bactérias, e o pessoal pode tomar água direto. Isso aqui está chegando forte aqui no Brasil também. Nós temos o Israel também desenvolveu sistemas que são também de dessalinização, que você pode trazer. Eu falei ontem com o pessoal aqui do governo do Rio Grande do Norte, eles têm ideia que dessalinização é uma coisa muito cara, mas eu falei para eles, olha, existem em Israel até bugs, carrinhos, que nem aqui em Natal tem os bugs, que fazem dessalinização para uma certa obra, para 4.000 litros por dia ou 6.000 litros por dia. Não é necessário fazer um sistema como o de Israel para... É claro que para uma cidade você necessita um projeto grande, mas para a área agrícola, onde a gente tem muitos poços que já estão com quantidade de água salgada, a gente pode utilizar esses containers pequenos que já vêm com energia solar, sol aqui não falta no Nordeste, água não falta, ela é salina, mas isso também eu acho que é o que vai entrar aqui forte na nossa região aqui do Rio Grande do Norte. Aqui é um exemplo do que foi feito, um projeto de tratamento de água, de esgoto, o projeto final, onde tem filtros. Esses filtros são lavadas com água que é também reversa osmose, né? É um pequeno dessalinizador que limpa a água para poder limpar os filtros. E aí tem também o assunto da medição, como a gente já comentou. Eu acho que eu tenho pouco tempo, eu vou falar rápido, mas atualmente tudo isso está interligado. Não é só medidor, está ligado com as válvulas hidráulicas, que Israel também é expert em controle de transientes, eu vou falar isso mais tarde, mas tudo isso está interligado, e também a mesma informação pode controlar as válvulas de irrigação, eles podem controlar a quantidade de adubo, eles podem saber a temperatura, eles podem controlar também a estrutura que eu falei para vocês dos sensores que estão ligados. É tudo mesmo comando, está tudo interligado. É que nem a gente fala, tem muita gente que é contra a globalização. Não dá para ser contra a globalização. A coisa está acontecendo, cada país do mundo sabe fazer uma coisa melhor. É claro que a globalização agora deu um susto, que pegou muitos países que resolveram parar de produzir alimento, e isso está tendo
o pessoal está repensando. Até em Israel, o pessoal falou, não, a gente não pode ficar sem produzir alimento. O Brasil não tem esse problema, porque ele produz alimento, mesmo com globalização, sem globalização, mas... o último tema, eu quis mostrar para vocês aqui uma planta de salinização, essa planta em Israel, onde ela tem o controle de transientes. A água de Israel vem de 3 fontes, uma é água de dessalinização, uma é água do Mar da Galileia, e a última fonte é água de poços artesianos, água dos lençol freático, e essa água entra na mesma adutora, e se uma delas parar por acaso, pode haver uma onda de transiente que pode estourar todo o sistema. Israel não pode ficar sem água um dia, é 24/7. Todo dia tem água e Israel está super protegido, com todo o controle de transiente, eles são experts no assunto e tem muitas empresas boas no mercado. Eu não cito nomes porque não posso, nem quero, mas realmente esse desenvolvimento de válvulas hidráulicas começou com a agricultura, porque no começo a gente produzia alimentos e não tinha água para dar água só de dia, tinha que dar água de noite, e começaram a botar, como na época tinham pessoas que não eram muito fãs da nossa agricultura, nem da gente estar produzindo onde a gente produzia, eles colocavam bombas, o pessoal que ia abrir à noite a água, às vezes simplesmente podia ter uma bomba lá, então foi feito toda a tecnologia para abrir a água por controle ou hidráulico ou com elétricos, solenoides elétricas, e hoje Israel pode abrir com simples telefone, naquela época não tinha, mas eu estou aqui hoje, eu posso abrir água na fazenda da África, onde eu posso dizer a quantidade de água, adubo, eu posso ter controle de tudo que eu dei no mês passado, de água, de adubo, e realmente eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de ter tido, foi muito geral a apresentação, mas obrigado, doutor Renato, pela oportunidade que o senhor me deu de estar aqui presente nessa reunião tão importante. Ari, o prazer é todo nosso. Quero agradecer em meu nome, em nome do Alexandre Furlan, a sua tão ilustrativa exposição. E a vontade que dá é fazer um webinar para cada uma dessas tecnologias que você apresentou, que é inacreditável, a gente fica ouvindo isso e fica entusiasmado e curioso como poderia se aplicar cada vez mais no Brasil, né? No setor de agrobusiness, especialmente no estado de Mato Grosso, que é o celeiro do Brasil nessa área. Então, muito obrigado, Ari, pela sua exposição. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Na minha apresentação, eu também ia falar de gotejamento enterrado para a soja, mas como esse assunto vai ser tocado, eu acredito, pelo Marcos e também um pouco pelo Alexandre, que eu tinha combinado com ele da gente falar um pouco sobre esse assunto, mas só uma pincelada rápida. Hoje, o gotejamento enterrado, ele diminui a quantidade de água, porque a gente só vai dar água para a planta no momento que ela precisa. A gente também dá adubo só onde precisa. No caso, não vai nascer mato, porque o gotejamento está enterrado. Todas as vantagens do gotejamento enterrado, mas eu não vou estragar a palestra do Dr. Marcos, que eu tenho certeza que ele vai comentar. E a última vantagem para os produtores de soja aí é a energia, que para mover um pivô a gente precisa de 5 bar, para mover gotejamento a gente precisa de 2 bares. Então, só a energia aqui é um tema violento, e eu espero que esse assunto seja tocado hoje nesse dia tão importante. E, mais uma vez, obrigado, hein? Obrigado, Ari. Você nos provocou, nós vamos fazer outro seminário especificamente sobre isso. Obrigado. Conta com a gente para tudo. Tá ótimo. Obrigado, Ari. E da nossa parte também. Dando sequência ao nosso webinar, nós vamos ter o Marcos Tester, que é o CEO da Netafim, que falará sobre recurso hídrico na agricultura, mas antes disso, falar um pouquinho sobre o Marcos Tester, que é um prazer tê-lo conosco aqui. Marcos, muito obrigado pela tua presença. O Marcos é PhD em Agriculture and Biosystems Engineering
da Universidade de Arizona, Tucson, e atuou como professor de irrigação e drenagem no Departamento de Engenharia Agrícola da Unicamp, né? O Marcos tem uma larga experiência nesse setor e vem trazer seus conhecimentos para nós. Marcos, você está com a palavra. Muito obrigado pela presença. Estão me escutando? Sim, Marcos. Sim? Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer à Câmara de Brasil e Israel, à Federação das Indústrias do Mato Grosso em participar desse evento. E é curioso, primeiro, rever o meu amigo Ari depois de tantos anos. E o evento me deram 10 minutos para falar. Eu tenho umas 10 horas para falar sobre isso, se for o caso. E cada vez que a gente vai falando, a gente pensa em mais coisas e mais coisas e mais coisas. Então, é um momento fabuloso na agricultura brasileira. Eu costumo dizer que nós, da empresa que eu trabalho, a Netafim, nós temos um privilégio, nós estamos no lugar certo, no momento certo, na idade certa, porque nós estamos trabalhando com aquilo que é mais relevante no mundo hoje em dia, que é a água. Nós não trabalhamos com irrigação, nós ganhamos dinheiro vendendo os projetos de irrigação, mas o fundo, o DNA da empresa, as questões de água, porque a água é o fator mais importante hoje para o crescimento do mundo. E com todo esse, se eu consigo dividir com vocês a minha tela, ok? Vocês me dizem se estão ouvindo aí. Estão vendo ou não? Perfeitamente. Bom, eu vou tentar aqui, vou colocar em tela cheia. Tá tudo bem aí, gente? Ótimo. Sim, pode Então, seguir. o nosso lema, o lema da Netafim, e eu vou falar um pouco sobre a empresa, o lema da Netafim é produzir mais com menos. O resumo da ópera é o seguinte: nós estamos num mundo que cresce tremendamente em termos de população, e nós temos um mundo onde as quantidades de água são finitas, limitadas, as terras agricultáveis são limitadas. O Brasil ainda é um privilégio nesse sentido, porque a gente ainda tem muita terra, mas hoje vocês acompanham, já existe uma pressão ambiental muito grande. Por onde que a gente está expandindo? Será que a gente vai expandir para a Amazônia? Será que não vai? Toda essa discussão que hoje está na mídia faz parte da nossa responsabilidade encontrar as soluções. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e eu vou começar apresentando o seguinte: por que o mundo precisa de uma nova maneira para produzir? Eu acho que o Ari deu um pouco o tom, mas eu vou um pouco mais em detalhes, se me permite, Ari. Nós vamos precisar de continuar crescendo, porque em 2050 nós vamos ter 10 bilhões de pessoas. Isso não tem volta. Hoje em dia, países como a China, como a Índia, continuam crescendo muito. Hoje, se não me engano, nós estamos em torno de 7,5 bilhões de pessoas. Nós vamos ter mais 2,5 bilhões daqui a pouco. 2050 é daqui a pouco, gente, é 30 anos. Tá? E, para isso, nós vamos precisar produzir muito mais. Nós vamos precisar produzir em torno de 60% a mais de alimentos para manter o mundo alimentado. Um excelente desafio. Para nós do Brasil, é uma grande oportunidade, porque nós temos tudo para fazê-lo, mas isso não é o mundo. O mundo tem muita dificuldade em continuar crescendo e produzindo por várias razões. Primeiro, em muitas regiões, vamos pegar o caso da China, por exemplo, para dar um parênteses aqui. A China é um país fabuloso, crescendo, comprando alimentos. Por que a China não produz muito? A China não produz muito porque eles têm sérias limitações de água. Grande parte do território da China não tem água, então eles vão continuar sendo compradores de alimentos, porque eles não têm outra alternativa. Se tivessem, eles o fariam. A Índia é um país que vai crescendo muito em termos de agricultura irrigada, vão investindo, mas é 1,5 bilhão de pessoas. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para fazer as coisas bem feitas do ponto de vista de continuar crescendo e continuar alimentando. A FAO diz que em 2030 o Brasil vai ser o maior produtor de alimentos do mundo, e parece que sim, essa é a situação que nós estamos vivendo. Claro que hoje, como eu mencionei antes de abrir,
todo mundo está olhando a soja, o milho, é fabuloso o que está acontecendo. Mas a gente está produzindo muita fruta, a gente está produzindo muito cereal, a gente está produzindo muito hortaliça, a gente está produzindo muito de tudo. Tá? E para isso a gente vai precisar cada vez mais de tecnologia. Por quê? Porque os recursos são limitados. Em 2050, nós vamos ter 25% menos de água disponível que nós temos hoje para uma população que já cresceu. Muita gente, se estima que 4 bilhões de pessoas vão viver em estresse hídrico. Pouca água para beber, pouca água para consumir, pouca água para produzir alimentos. É duro, gente. É uma situação difícil porque nós estamos num mundo limitado. A água, ao contrário de que muita gente pensa, a água é limitada. Ninguém produziu água. Eu costumo dizer o seguinte, a única vez que nós perdemos água aqui do Brasil foi quando, do Brasil não, do mundo, foi quando os astronautas foram embora para o espaço. Eles consumiram um pouco de água e nunca mais voltou. Mas a água no mundo é finita, é limitada, é conhecida, e, portanto, a gente tem a obrigação de cuidá-la. Por quê? Ela é o fator limitante. E 2, nós estamos numa situação também onde a terra, cada vez menos, nós temos menos terra arável. Seja por pressões de meio ambiente, sejam porque não existe mais. Hoje, como a gente, como na Amazônia, é uma grita tão grande que a gente está precisando, talvez, e vamos falar sobre isso, produzir mais por unidade diária, verticalizar a produção. Esse é um cenário. É difícil falar isso para o Mato Grosso, que é um mundo à parte, mas esse é um cenário que já existe em muitas regiões do Brasil, onde a água já é um fator limitante. Eu, quando comecei minha carreira na Netafim, quando morava em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, e a gente fez muitos projetos de café, fizemos sucesso, irrigamos. Hoje a Netafim tem mais de 170 mil hectares de cafés irrigados por gotejamento. Era uma festa, um projeto atrás do outro, fazendo. Hoje não tem mais água. Então hoje a gente já tem que buscar reciclado de água, como mencionou o Ari, ou a gente tem que usar um cuidado excessivo com a água, porque a água já virou um fator limitante. A água hoje na região, ela já concorre com a indústria, ela já concorre com as grandes cidades. Então, a agricultura tem que fazer a sua parte. Um dado interessante é que se estima que praticamente 69% de toda a água consumida no mundo é consumida pela agricultura. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós estamos tomando 19% indústria, 12% são as cidades, e nós, a agricultura, estamos consumindo tudo. Seja por projetos muito ineficientes, como são a produção de arroz, do ponto de vista de consumo de água, é claro, seja porque, veja, o Brasil hoje, o Mato Grosso, Goiás, as grandes áreas irrigadas por pivôs centrais, um sistema que é tecnificado, é moderno, mas ainda assim consome água. E, curiosamente, desses 70% que nós estamos consumindo, só 20% são em áreas irrigadas. Vou abrir um parênteses aqui. Esses 20% produzem 40% dos alimentos no mundo. Tá? Importante, a irrigação é um fator de segurança alimentar muito importante, porque você irriga e você garante produção. Muito bom. E ainda assim, desses 20%, uma parte muito pequena é em o que nós chamamos de uma irrigação tecnificada. Então, você irrigar por gotejamento ou você irrigar por pivô central, você está usando aquilo que hoje é o que tem de mais moderno em irrigação no mundo. Ainda assim, uma parte importante dessa água são os sistemas de inundação, que é muito ineficiente. O que é ineficiência? Um sistema é eficiente quando a quantidade de água que eu aplico, a maior parte dessa água é consumida pela planta. Então, quando você irriga um arroz por inundação, praticamente 50% do total de água que você irrigou vai embora. Vai percolar, vai levar o adubo e uns 50% a planta consome. É a natureza dessa irrigação. A contrapartida do gotejamento, 95% da água que você irriga é consumida pela planta. Então, a eficiência é o que mede a quantidade de água consumida pela aplicação de água total. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui um pouco mais tarde. Muito bem. E aí nós precisamos encontrar uma maneira, fundamentalmente, de produzir mais alimentos, porque o mundo vai requerer. Nós precisamos utilizar menos água, porque nós não temos alternativa. A gente vai precisar produzir muito
e a água é finita, não tem jeito. Então, para produzir mais, eu preciso de mais água. E eu não tenho mais água, ninguém produz água ainda, não se inventou essa tecnologia, criar água. A gente precisa ser cuidadoso com a água que existe. E a gente vai precisar produzir muito nas terras que a gente possui, porque a pressão ambiental vai crescer muito, cada vez vai ser mais difícil você crescer a sua propriedade, vamos dizer assim. Cada vez vai ser mais interessante você na área que você possui. Para isso, vai precisar investir. Vai investir em tecnologia de irrigação, vai investir em tecnologia de drones, vai investir em tecnologias de satélite. Tudo isso está chegando dia após dia após dia. Então, é difícil a gente... Eu vou fazer aqui um depoimento. Eu trabalho na irrigação há 30 e poucos anos e eu estou começando a ter dificuldade de entender ou de assimilar toda a tecnologia que está chegando. É muita coisa que vai impactando o nosso negócio. Então, essa moçada que está vindo aí das universidades, está todo mundo ligado na internet, todo mundo no satélite, todo mundo no drone, é muito rápida a evolução. E isso faz com que a gente tenha a obrigação de entregar novas respostas. E aqui vou abrir um parênteses, fazer um comentário interessante que um colega outro dia comentou. Eu vou perguntar aqui para o senhor Alexandre, só rapidamente. Eu me lembro que no Mato Grosso tinha o tal do Alqueirão, não é isso? 44.800 metros quadrados, é isso mesmo ou não? Não sei se era isso. Depois, eu sei que o Alqueire, aqui na região de São Paulo, é 24.000 metros quadrados. Eu sei que 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Em Israel, a medida de área não é 1 hectare. A medida de área em Israel é um dunam. 10 dunam é igual a 1 hectare. 1 dunam é 1.000 metros quadrados. E do jeito que está vindo essa revolução, daqui a pouco a gente vai estar produzindo por metro quadrado. Assim, não, eu tenho 500 metros quadrados e vou produzir muito. Por quê? Porque é tanta tecnologia aportada que você é capaz de produzir mesmo. Então, o pequeno proprietário vai poder sobreviver muito bem, não sei, estou dando um número aqui, 5 hectares, 10 hectares. Não é a situação no Mato Grosso, é claro, mas é só uma mensagem como tudo isso está impactando a produção agrícola. Bom, qual é a nossa solução? Vamos dizer assim, a Netafim é hoje a maior empresa do mundo na área de irrigação. Há 50 e poucos anos atrás, lá no meio do... é uma história interessante, uma observação. Um engenheiro, muito importante, observou que no caminho ao trabalho, ele passava por uma rua e nessa rua tinham 2 ou 3 árvores que estavam sistematicamente verdes, não importa quando. E não fazia sentido, porque no meio do deserto, a região que chove 50 milímetros, como é que aquelas árvores estão sistematicamente verdes? Ele abriu uma trincheira e observou que havia um vazamento pequeno na rede de adução de água para o bairro. Isso fez com que ele pensasse, dizer, como é possível que um pequeno vazamento possa manter árvores grandes como essa no meio de um deserto. E aí foi a origem do sistema de gotejamento. Dessa ideia ele desenvolveu uma pequena peça, um pequeno gotejador que gotejava 1 litro por hora, 2 litros por hora, e a tecnologia apareceu. Isso nós estamos falando em 1965, mais ou menos, no sul de Israel. Essa tecnologia cresceu nos últimos 55 anos, expandiu para o mundo inteiro, e hoje vem de um crescimento muito grande e acelerado, seguramente porque o mundo requer. A gente precisa produzir mais com menos e a água é o fator. São. Primeiro, a gente fornece a água e os fertilizantes na raiz da planta. A gente não molha o solo, a gente só irriga o sistema radicular. A gente faz certo com todas essas tecnologias que o Ari mencionou, de satélite, monitoramento, quando que a planta precisa, a gente acompanha isso caso a caso. Dessa forma, a produção agrícola tem subido muito e a gente tem poupado muita água, e fertilizantes, e recursos. A irrigação por gotejamento tem uma característica interessante, de um centro. Você fertiliza toda a sua... O sistema de irrigação é irrigação e adubação, os dois ao mesmo tempo. Então, esse conjunto faz com que seja uma ferramenta muito poderosa na produção agrícola, na minimização das quantidades de água e fertilizantes
e você, obviamente, tem uma produção, uma produtividade muito maior. Quem somos nós? E o que nós fazemos, a Netafim? Primeiro, como eu mencionei, há 50 e poucos anos atrás se criou essa empresa, mas a primeira coisa, nós somos uma empresa de produtores. É um kibutz que continua produzindo agricultura. É um grande produtor de jojoba em Israel, é um grande produtor de hortaliças. O pessoal são agricultores e agora são industriais e agora são empresários. Bom, mas o campo continua. Você chega lá onde as fábricas da Netafim estão localizadas, o pessoal está no campo, naquele sol de 40 graus no deserto, produzindo comida em estufas e cada vez mais sofisticado. Bom, no que é hoje Israel, uma surpresa, é um país fabuloso, aquilo expandiu para o mundo inteiro. E nós estamos no Brasil desde 1996. Nós construímos uma fábrica em Ribeirão Preto, muito grande, uma fábrica modelo. Hoje nós estamos irrigando café, laranja, hortaliças, frutas tropicais, frutas temperadas, e nós estamos entrando agora naquilo que é talvez a segunda revolução, uma segunda onda de produção agrícola no mundo, talvez. E eu acho que aqui é uma oportunidade especial para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos, que é a questão de irrigar soja e milho e cereais e algodão por gotejamento enterrado. É uma tecnologia que a gente está terminando de desenvolver, ela já existe há muito tempo, nós ajustamos a tecnologia para as condições brasileiras de plantio direto, de 2 ou 3 safras por ano, quer dizer, tudo isso trouxe dificuldades adicionais, mas essa solução está pronta para ser desenvolvida. Muito bem. Hoje, nós temos, basicamente, se eu não me equivoco, 17 fábricas no mundo inteiro. Nós temos nas Américas, nós temos fábricas no Brasil, no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos. São 3 fábricas em Israel, temos fábrica na Espanha, África do Sul, Índia, Austrália. É uma empresa muito grande e uma empresa, como eu mencionei, a gente tem orgulho de, há 55 anos atrás, era um senhor no meio do deserto que inventou um sistema e hoje a Netafim é a primeira empresa do mundo em irrigação, com vendas por acima de $1 bilhão. Nós somos mais de 5.000 funcionários, são 17 fábricas e muitas subsidiárias. É uma das empresas, se não for a empresa israelense de maior penetração no mundo. Não em faturamento, mas em penetração. É muito conhecida. O Ari comentou que está na África, nós estamos no mundo inteiro. Todos os países onde tem uma agricultura importante, nós estamos participando, inclusive na China, com fábrica. Então, é uma empresa que tem realmente uma representatividade, representa muito bem o Estado de Israel, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e tudo que está vindo, porque, como eu mencionei, 10 minutos, é difícil falar, mas a gente vai chegar lá. Por exemplo, nós estamos com grandes atuações no mercado de campo aberto de hortaliças, sempre foi assim. Volto a repetir, o futuro é na área de grãos, que nós estamos já com vários projetos no Brasil, irrigando soja, milho, algodão e outros cultivos de campo aberto. Os pomares sempre foi parte do nosso coração do nosso negócio. O Ari mencionou o melão, mas aqui no estado de São Paulo são 160 ou 170 mil hectares de citros irrigados por gotejamento, o café, as frutas. E as estufas é um capítulo à parte. Existe uma tendência no mundo de crescimento da produção agrícola em ambiente protegido. E nós estamos crescendo muito, a Netafim entrou com muita força nesse mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área no México durante 5 anos, e agora, a questão de 2 meses atrás, a empresa comprou uma empresa muito grande de estufas, uma empresa holandesa, uma das líderes de mercado, porque entende que parte do crescimento vai por aí também. Ainda não é o caso do Brasil, mas já é o caso em todo o leste europeu, por questões de clima, por questões de falta de sol. Então, você tem projetos de estufas de vidro,
você tem projetos de estufa com luz artificial, desinfecção, etc, etc. Então, é uma área muito importante também. Para muitos não sabem, mas os sistemas de gotejamento são utilizados também na área de mineração, porque o ouro e o cobre passam por um processo de lixiviação. Você faz pilhas de material de rocha, você irriga com ácido, esse ácido percola essa pilha inteira e ele vai ser coletado aqui embaixo. Nesse processo de lavagem, lixiviação, ele vai lavar também o próprio mineral, o cobre e o ouro. E depois esse material é selecionado. Então, no Chile, por exemplo, nos Estados Unidos, o Chile hoje, praticamente 60% das vendas da Netafim do Chile são para o mercado de mineração. É um mercado interessante, diferente e existe. E existe o projeto, a área de paisagismo, que é tradicional. No Brasil, a gente tem muito pouca atividade, os Estados Unidos é uma área muito forte. Então, são grandes temas que estão sendo... são os grandes temas que a Netafim, de alguma maneira, trabalha. Muito importante também mencionar que a tecnologia de irrigação por gotejamento, ela está em todos os cultivos, em qualquer projeto, qualquer tamanho, qualquer lugar. Nós temos projetos na Índia, por exemplo, de 27 ou 28 mil hectares, que estão divididos em pequenas propriedades de 5 hectares cada uma. Então, é um projeto enorme, que foi pensado nos pequenos produtores, e é uma situação, a complexidade do projeto como esse é enorme, mas a tecnologia mesmo. A tecnologia que o pequeno produtor da Índia, que tem 5 hectares, está utilizando, é a mesma tecnologia que o produtor de grãos do Brasil, que tem 1.000 hectares, está usando. O gotejamento é o mesmo, a válvula é a mesma, claro que é ajustado, questões de simplicidade, etc. Então, o gotejamento se aplica a qualquer projeto, qualquer tamanho, qualquer clima, qualquer solo, qualquer lugar. Qualquer relevo, inclusive. Relevos acidentados nunca foram uma dificuldade. Existem produtos que são autocompensados. Você, independente de onde ele estiver, a quantidade de água é sempre a mesma. É uma tecnologia sofisticada. Ou seja, é uma tecnologia que chegou devagar nos anos 60, 70 e conquistou o mundo e vai crescer. Os últimos 5 anos, eu posso dizer isso para vocês, porque os dados as empresas são de capital aberto, a Netafim passou a ser a maior empresa do mundo e a segunda e a terceira empresa, que são as empresas tradicionais na área de pivôs centrais, somadas somam uma Netafim. Eu acho que isso não é o orgulho de trabalhar numa empresa como essa, mas o mais importante é um sinal de que o mundo vai na direção de um sistema de irrigação muito sustentável como esse. Bom, isso é o que eu gostaria de apresentar agora, porque eu tinha 10 minutos, mas gostaria também de, se possível, fazer alguns comentários adicionais. É claro que a gente tem perguntas depois. Todos nós estamos acostumados a avaliar o sucesso da nossa agricultura com a produção por hectare. Todo mundo fala, não, eu produzo 50 sacos de café por hectare, eu produzo 70 sacos de soja por hectare. É por aí o nosso discurso. Esse discurso vai mudar. Esse discurso vai mudar porque nós vamos começar a indicar o nosso sucesso com produção por milímetro de água aplicada ou por metro cúbico de água aplicada. Uma vez que a água vai ser o fator limitante. O Brasil, a terra não é fator limitante. Nós temos muita terra. Muito possivelmente, o que nós não vamos ter é água. Então, a água vai ser o fator limitante para esse crescimento total. E nós vamos ter que começar a dizer, não, eu produzo 60 sacos de soja por tantos metros cúbicos de água aplicados. Esse é o fator, esse é o que vai levar, talvez, ao nosso discurso e não vai demorar muito. Tá? Bom, então, para resumir, eu queria primeiro agradecer a todos. Eu acho que a gente, se vocês me permitem, nós estamos precisando fazer um segundo seminário, principalmente com o pessoal do Mato Grosso, sobre sistemas de gotejamento subterrâneo. É uma revolução que vem acontecendo e nós estamos agora numa terceira etapa. Nós estamos fazendo um processo que a gente chama de harmonização. Harmonizar os projetos grandes de pivô central que existem, combinando com o gotejamento. Um grande projeto de pivô central
deixa de irrigar 20% da área, porque os pivôs são redondos e a área intermediária você não tem como com a melhor tecnologia de gotejo, de modo que a fazenda seja otimizada, ou na nossa palavra, harmonizada. Ter a fazenda 100% irrigada. Aquilo que puder irrigar por pivô central será por pivô central, e aquelas áreas que não são possíveis, a gente faria através de gotejamento. Bom, eu acho que por enquanto é isso, senhores. Eu vou ficar aqui à disposição para as perguntas. Acho que o tempo, eu não sei se eu estourei o tempo ou não, eu tento me controlar, mas essas coisas a gente fica animado e vai embora. Então, se estourei no tempo, me desculpem. Foi um prazer e fico aqui à disposição. Obrigado. Marcos, muito obrigado. É uma exposição também super ilustrativa e não só no aspecto tecnológico, mas esse conceito que você agora trouxe de como é que vai se mensurar a produção, né? Tendo a água como parâmetro, isso também conceitualmente é uma evolução muito grande, né? E isso, você trazendo para nós, já é um adiantamento de conceito, uma coisa bem interessante. E a questão de fazer um novo seminário, o Alexandre Furlan já está desafiado aí, e tenho certeza que ele vai fazer tão bem quanto esse. Aí vamos em frente, vamos fazer outros. Muito obrigado, Marcos, e fique com a gente aqui, porque nós vamos ter a série de perguntas depois. Agora vamos ter uma exposição sobre plantação, o cultivo inteligente, com o Alexandre Desanetti. Alexandre, obrigado também pela sua presença, para trazer seu conhecimento. O Alexandre é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduado em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em Gestão de Agronegócio. Tem uma larga experiência como gestor na área de agronegócio, há mais de 15 anos, com foco na indústria de sementes, já tendo trabalhado em Paion, Nidera e Grupo PL. E hoje está à frente da Caima, desde 2020, na estruturação da empresa como líder no mercado de produção de mamona para a produção de óleo vegetal. Alexandre, a palavra está com você. Obrigado. Ok. Obrigado, Renato. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estou tendo aula aqui, né? Estou aprendendo ainda. Estou pouco tempo no mercado aí, né? Queria agradecer aí a Câmara Brasil-Israel, a Federação da Indústria do Mato Grosso, né? O Dr. Renato, o Alexandre, meu xará lá no Mato Grosso, né? O Ari e o Marcos aí pelas excelentes exposições, né? Vou compartilhar minha tela aqui. E eu vou mudar um pouco de assunto. A gente falou bastante sobre irrigação, falou bastante sobre produção de alimentos, né? E eu vou falar um pouquinho de um tema que ele é bastante novo no Brasil, né? Que é sobre a produção de óleo de rícino, né? Produção de grãos de mamona para a produção de óleo, né? Então, como que surge essa questão toda e como que surge esse ponto aqui no Brasil, né? Aqui o Renato já falou um pouquinho, né, sobre a minha história toda aí. Eu sou agrônomo, nasci lá no sul do Brasil, me formei, fui trabalhar numa das maiores multinacionais na área de sementes aí, né, a pioneira, a Pioneer, né? E acabei mudando para o centro-oeste do país, né, lá para a região ao entorno de Brasília. E desde lá até hoje estou já há quase 20 anos no mercado de sementes, né? Já trabalhei na Pioneer, a gente fez um grande trabalho aí junto com a Nidera Sementes, né? A gente levantou a empresa aqui no Brasil. Estava por último agora na UPL, né? Na área de sementes, e agora estou à frente da Caima. Então eu vou entrar aqui e falar um pouquinho sobre a empresa, né? Como que surgiu a Caima? A Caima é uma empresa israelense, né? Ela surge em 2007, né? Com vários objetivos, mas esse grupo de investidores se reúne para achar uma solução para a produção de derivados de petróleo, né, com base em um óleo vegetal. Então, hoje você tem vários plásticos, várias graxas, vários solventes que são derivados do petróleo, e essas pessoas lá em Israel se reuniram para achar um produto, né,
que fosse substituto do petróleo. Então, se estudou vários tipos de plantas e se chegou a uma conclusão que produção de grãos de mamona seria um produto altamente potencial para essa solução, né? E eu vou falar um pouquinho para frente como que isso aconteceu e por que está acontecendo hoje, né? Hoje a gente tem uma sede aqui no Brasil, né? Aqui em Campinas, né? Nós temos unidades aí no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, né? Temos plantios aí em todo o estado do Mato Grosso, temos uma estrutura em Minas Gerais, né? Produção em Minas Gerais e Goiás esse ano também, e temos uma estrutura também na Bahia, né? Então, qual que é o foco da empresa? A empresa tem foco no quê? Na produção de genética, né? Na produção de sementes, né? E no melhoramento desses produtos. Então, quando a gente vê muito assim, pô, mas mamona, Alexandre, o que é isso, né? E eu trabalhei muito tempo no mercado de soja, mercado de milho, né? Fiquei muito tempo à frente aí das áreas de supply dentro dessas empresas, né? Chegamos a ter praticamente 100 mil hectares de campo de semente na última empresa que eu estive. E falei, vamos mudar um pouco o rumo, vamos começar a falar agora de mamona, né? E como que isso acontece, né? Você muda o foco para uma produção de óleo vegetal, né? E aqui não é diferente de uma empresa que produz semente de milho híbrida, ou de uma empresa que produz semente de sorgo, ou uma empresa que produz semente de soja. O processo é exatamente o mesmo. E é isso que a gente está fazendo agora. Estamos transformando uma empresa, uma cultura que não tem expressão no Brasil, né, numa cultura que a gente tem um potencial gigante. O maior produtor hoje de mamona está na Índia, né? A Índia produz aí em torno de 1 milhão e 600 mil hectares por ano. Nós temos uma produção aqui no Brasil de apenas 60 mil hectares, né? E a empresa está vindo para cá. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores potenciais em termos de produção desses grãos, né? A Índia, como nós sabemos, é um país que está em forte crescimento. Eu estive várias vezes na Índia por outros negócios, e quando você está lá, você vê que o país cresce muito forte, chegava a crescer 12% antes da pandemia, né? E eles estão preocupados lá com a produção de alimentos, né? Então, assim, a população cresce muito forte, a demanda por alimentos cresce, principalmente a produção de grãos lá, né? Existe um pacote de grãos lá que é chamado de pulses, né? São lá grão de bico, lentilha e outros, né? E a produção de mamona tem diminuído. Então, o Brasil está virando uma referência nisso, né? Porque o Brasil tem áreas passíveis, nós temos vários problemas que vêm dos monocultivos, né? Então, a indústria global enxergou isso aqui no Brasil, né? Onde a KM está no Brasil hoje, né? Então, nós estamos em todos esses locais, né? No Centro-Oeste, né? A mamona, da forma como nós trabalhamos, é uma cultura para safrinha, né? Então, ela vai aí para substituir o milho? Não. É uma cultura que ela vai compor o processo dentro da produção dos agricultores, né? Vou dar um exemplo aí no caso do Mato Grosso, né? Nós entramos plantando quando? Quando está fechando a janela da safrinha e do milho, né? Depois do dia 20, do dia 15 de fevereiro, a gente entra plantando mamona, né? Então, nós temos as áreas de produção, hoje estão em Minas Gerais, então a gente distribui para todos esses outros estados, né? Nossa área de pesquisa, existe uma estrutura em Israel, né? Mas também já existe uma estrutura aqui no Brasil, né? Comercialização de semente está em todos esses pontos, e o esmagamento ele está forte no estado de São Paulo, no estado da Bahia, e a gente tem discutido internamente muito forte aqui a questão de abertura de uma planta de esmagamento no estado do Mato Grosso, né? Tenho conversado bastante aí com vários colegas, né, para a gente fazer esse avanço aí nesse projeto. Então, vamos entrar aqui um pouquinho falando sobre a cultura, né? Diferente do que a gente tinha no passado, quando a gente via aquelas plantas de 3 metros de altura, né? Uma planta com várias ramificações, né? Está acontecendo hoje que essa planta ela foi industrializada. É uma planta aí que vai ter no máximo 1,60 m, 1,70 m, né, em condições irrigadas, em áreas de sequeira, 1,40 m, né? É uma planta que ela
totalmente mecanizável hoje, né? Então você faz plantio com as mesmas plantadeiras que se usa para fazer plantio de milho ou de soja, você usa para fazer plantio de mamona, né? Você coloca uma população aí de 35, 37 mil plantas por hectare, né? E você conduz de uma forma muito mais simples, vamos dizer assim, em termos de controle de pragas, né? Controle de doenças, né? Uma planta que ela tem uma demanda inicial aí mais técnica, né, para você controlar a questão das ervas daninhas, mas depois disso é uma cultura mais simples de ser conduzida, né? Se comparado, por exemplo, com milho ou com soja, né? Então, por que é utilizado esse óleo, né? Então, o que a gente faz? A gente comercializa essa semente, o agricultor planta e depois leva para a indústria isso e é esmagado. Então, o produto que sai desse esmagamento é o óleo de rícino, né? E é utilizado para que esse óleo hoje? Uma infinidade de produtos, né? Sabonetes, lubrificantes, shampoo, né? Tubos, tintas, plásticos, né? Produtos para cuidado com a pele e vários produtos industriais, né? Então, vou dar um exemplo que é bem comum aqui, que todo mundo conhece, né? As notas de papel moeda que existe no Brasil hoje, né? Que a gente usa aí bastante ainda, né? O Brasil ainda tem esse uso forte. No final do processo, a Casa da Moeda passa uma cobertura sobre essas notas, né? E esse processo, ele é feito com óleo de mamona, né? Claro que é um óleo processado, né? Então, é só um exemplo de que a gente acha que isso está muito longe da onde a gente está, mas não, está bem próximo, né? Shampoos, praticamente hoje, grande parte deles já tem isso, né? Em veículos, né? A tinta dos veículos é utilizada esse produto. No painel do veículo, quando você tem aqueles plásticos de umas colorações diferentes, tem esse produto, né? E uma série de utilidades aí, em aviões, porque esse produto ele tem uma capacidade de manter as características quando ele está em alta temperatura e em baixa temperatura, né? Então, esse produto tem ganhado força, né? E vamos pensar, voltando aqui um pouquinho para o nosso mundo, né? A gente está falando bastante aqui com os agricultores aí no estado do Mato Grosso, é o foco desse trabalho hoje, né? Desse bate-papo. O que isso traz de benefício para os agricultores? Fala, poxa, mas eu vou deixar de plantar milho, plantar soja, para plantar mamona. Como é que funciona esse negócio, né? Na verdade, não é deixar de plantar, é fazer uma composição com essas lavouras, né? Então, eu citei aqui 4 pontos, né? Manejo de irrigação, né? A gente teve o Ari e o Marcos falando bastante sobre isso. Manejo de nematóides, né? Que é um grande valor que essa cultura traz. Questão de estruturação de solo. E a questão também de colheita, né? Eu vou explicar um pouquinho isso para frente, né? Falando aqui um pouquinho de irrigação, né? Quando a gente compara aí, isso aqui é média, tá, pessoal? A gente sabe que sojas mais precoces têm um ciclo menor e consomem menos água, milho depende se é na safra ou na safra, mas de forma geral, a mamona hoje, da forma como a gente conduz as lavouras, ela vai utilizar em torno de 300 milímetros, né? Então, o que acontece? É uma grande oportunidade para fechamento da safrinha. É um plantio de fechamento. Porque você fica num risco muito menor, né, de perder a sua lavoura por falta de água lá na frente, né? Então, esse ano a gente viu bastante isso no mercado, né? Os agricultores, eles estão com uma grande oportunidade, né, na área de milho aí para safrinha, né? Os preços históricos estão bem altos aí, chegando a R$100 em alguns lugares já, né? Eu vivi uma época aí no Mato Grosso, onde eu vi milho a R$9 o saco, né? Isso assustava na época. E hoje a gente vê aí milho aí acima de 50, 60, R$70, né? Então, é uma grande oportunidade. Aqui, no caso de mamona, você colocar essa lavoura no final da janela, né? E poder ter um regime de chuva mais baixo, né? Segundo ponto, que é um dos grandes diferenciais dessa cultura, é o manejo de nematóides, né? Eu tenho andado bastante por vários lugares dentro do Brasil, né? Tanto no centro-oeste como no sul do país. E a gente tem visto que lavouras antigas aí de 20, 25 anos estão com problemas seríssimos de nematóide, né? Aqui, nesse gráfico, é um exemplo de um fator de multiplicação para 2 nematóides aqui, né? Pratilênicos
e o meloidógeno, né? Então, toda cultura que tem um fator de reprodução menor que 1, ela é supressora, né? E toda cultura que tem um fator de multiplicação maior que 1, ela é multiplicadora, né? Então, o que acontece aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo de sorgo, né? Uma cultura que é muito utilizada aí na safrinha, né? Você pega aqui, por exemplo, para Pratilencos, ele multiplica 48 vezes aquela população que tem no solo, né? Quando você pega aqui, por exemplo, Crotalária, que é uma referência dentro do país, ela vai multiplicar 0,1, 0,2, né? E mamona multiplica só 0,5, quer dizer, depois que você planta mamona, metade dos nematóides não vão mais estar lá naquela lavoura no final da safra, né? E o que a gente tem visto, né? Isso já, a Caema está aqui no Brasil há 3 anos, né? Nós estamos indo esse ano para a 4ª safra, né? Esse ano passado de uma maneira um pouco diferente, né, do que a empresa vinha trabalhando. E a gente tem medido aqui em grandes grupos, em grandes produtores, em produtores de referência em várias regiões, que você tem, em áreas com problema de nematóide, um aumento na safra seguinte de 6 a 8 sacos por hectare na soja, né? Então, isso são dados recorrentes, né? A gente tem esses dados no Mato Grosso, temos esses dados na Bahia, né, que eram as nossas áreas mais antigas. Estamos testando isso agora nos estados lá de Minas e Goiás também, né? Temos resultados no algodão também, né? Tivemos áreas aí com até 30 arrobas a mais em algodão, né? Em função de plantar mamona na safrinha e entrar com essa cultura na frente, ao invés de eu fazer aquela sucessão de milho e soja, ou algodão, soja e milho, né? Um outro ponto que essa cultura chama bastante atenção, né? E isso é uma coisa que a gente não estava dando muito valor mais, e eu estive conversando com vários agricultores, principalmente o pessoal que planta muito algodão aí, e nas regiões com solo muito arenoso, né, você começou a se observar compactação, principalmente nas extremidades dessas lavouras, de pé de grade, né? Então, o que acontece? As lavouras estavam começando a produzir menos, os agricultores não estavam identificando o que estava acontecendo, e no final da safra se observou que as raízes estavam indo aí até 15, 20 centímetros e não conseguiam aprofundar mais. Então, a gente tem conseguindo quebrar esse perfil de solo também, e aí até 40, até 50 centímetros com essa cultura, né? Ela tem uma raiz pivotante que bem profunda, né, que ajuda nesse manejo. E o último ponto aqui que eu gostaria de falar sobre os benefícios é a questão da venda dos grãos, né? Hoje, uma lavoura de mamona em área de sequeira, ela produz em torno de 1.500 quilos, né? Isso, os nossos materiais aí são 100% híbridos, né? Então, eles têm uma adaptação já que é o Brasil, né? Ano passado, já em novembro, a gente nós tínhamos 2 híbridos, esse ano nós temos 5, nós lançamos produtos já adaptados, né? E nas áreas com irrigação, a gente tem 3.400 quilos, né? Nós temos um modelo de negócio onde você tem um preço mínimo e o agricultor hoje ele consegue fazer aí de 5.500 até 11.500, 12 mil reais por hectare de receita, né? E como que funciona esse modelo, né? Como que a gente gera valor aí para os agricultores? Como que a gente traz essa segunda ou terceira ou quarta oportunidade aí para a composição das lavouras aí no Mato Grosso ou na Bahia, né? Então, a Caema é uma empresa que foca na venda de sementes e tecnologia, né? Então, como comentei, nós temos hoje um modelo de contrato junto com as indústrias, onde a gente garante um preço mínimo, né? O preço dos grãos no Brasil é baseado no mercado na Índia, né? A Índia, lá você faz isso via Bolsa de Valores, né? A gente tem uma garantia de compra de 100% da produção, né? Nesse processo agora, porque uma coisa é a gente vender soja, né? Tem uma gama grande de empresas comprando, não é o que acontece com a mamona. Então, a gente tem essa opção aí, né? Então, a gente leva esse contrato e, conforme o contrato sobe, né, os valores dos grãos sobem na Índia, ele sobe aqui junto também. Então, existe uma garantia mínima, né? E para cima o agricultor participa dos ganhos, né? O produtor ele faz a lavoura comercial, né? A Caema entra com toda a assistência, todo o suporte, né? E a indústria entra comprando esses grãos, né? Já antes do plantio, né? Você faz essa análise, esse contrato, né?
Então, isso era um pouquinho do que eu queria mostrar, falar, né? Vou só aproveitar, mostrar aqui algumas fotos, né, do que a gente tem. Fala, mas como é que funciona isso, né? Aqui são lavouras do ano passado e desse ano aqui no Brasil, né? Aqui a gente estava mostrando a aplicação de um herbicida, né? Aqui é a mesma situação, você vê que são plantas aí padrão comercial, né? Existe um espaçamento de plantio, a gente planta muito no mesmo espaçamento que soja e milho, né? Essa aqui é uma lavoura já desse ano, né? Já está numa fase um pouquinho mais avançada, né? Isso aqui é área irrigada, né? Isso aqui são áreas no Mato Grosso, né? São lavouras desse ano já. Essa lavoura aqui, se eu não estou enganado, é na região de Nova Ubiratã, né? Aqui também é outra lavoura no estado do Mato Grosso, né? Aqui é uma lavoura na região de Paranatinga, no Mato Grosso. Essa aqui é uma lavoura, se eu não estou enganado, aqui em Minas Gerais, né? Aqui mostrando um pouquinho da planta, né? Então, existem os frutos estão aqui no centro, em cima, na parte feminina, e aqui embaixo a parte masculina, né? Então, aqui mostrando um pouquinho mais do que é a cultura, né? Então, você vê que hoje a gente tem todos os processos adaptados, né? A gente segue as regras das empresas de semente, então existe um registro de campo de produção, existe uma classificação de semente, né? A gente entrega a semente igual uma empresa de semente entrega, né? Então existe germinação, teste de vigor, né? Existe uma padronização, né? Então aqui em Minas Gerais, é um campo de semente, né? A gente pode ver que aqui tem linhas mais altas e mais baixas, a gente está fazendo aqui a produção, né? Passando rapidamente aqui. Aqui um exemplo, esse é um piloto que a gente tem feito, está fazendo esse ano no Mato Grosso, né? Esse aqui na região de Campo Verde. A gente está fazendo um consórcio aqui de braquiária com mamona, né? Então a gente está fazendo esses testes, vamos ter os resultados aí mais em 4 meses, né? Aqui é colheita, hoje a colheita é 100% mecanizada, né? Nós temos 3 empresas hoje que fornecem plataformas de colheita, né? Isso já não é um problema, né? Lavouras no Mato Grosso, né? Isso aqui são uma lavoura na Bahia, no ano passado, né? Então, na Bahia, hoje a gente tem áreas de 600, 700 hectares irrigados, né? Nós temos o Mato Grosso e áreas de 1.500 hectares na mesma área, né? Isso aqui é uma lavoura irrigada no estado lá da Bahia, né? Então, você vê material já adaptado, né? 100% mecanizado, né? Bom, era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês, né? Um assunto bastante novo, né? Tem bastante oportunidade. Eu posso mandar essas apresentações, né? Mais informações, né? Nós temos um time no campo rodando aí, né? E fique à vontade para perguntas. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela exposição, pela presença, trazendo essas técnicas inovadoras vindas de Israel e o que vocês estão fazendo aqui no Brasil em tão pouco tempo. Parabéns, viu? A gente tem várias perguntas que foram chegando e umas que eu recebi, inclusive, por WhatsApp. Só que nós estamos com o tempo praticamente estourado. Eu queria fazer uma pergunta que nós temos aqui no chat e vou passar ao Alexandre Furlan para fazer uma pergunta. Eu pediria só para quem que vai responder que tenha, no máximo, eu sei que é muita coisa para falar, mas 2 minutos no máximo para falar, porque nós temos que encerrar esse nosso seminário. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Richard Sabat. Poderia falar sobre culturas combinadas, exemplo, criação de peixes e aproveitamento das águas para adubação e posterior recuperação das águas? Tá? Eu acho que essa pergunta veio após a exposição do Marcos, então eu acho que tem sentido o Marcos responder. Marcos, mas apesar da sua paixão reconhecida pelo setor e pelas tecnologias, nós temos no máximo 2 minutos para a sua resposta. Ok, obrigado, Renato. Estão me ouvindo ou não? Sim.
Em Israel, tem muita experiência sobre isso, é uma boa pergunta. Porque existe uma vantagem enorme. Você utilizar a água que foi utilizada para a produção do peixe, é uma água que está riquíssima em nutrientes. Então, uma vez que você, eventualmente, remova da água aquilo que é, talvez, partículas físicas, porque a filtragem do gotejamento vai fazer isso, em geral, a água é uma água rica, tem muito nitrogênio e etc. É claro que cada caso é um caso, eu não sou especialista nisso, mas existe muito conhecimento em irrigação com água de reuso, vamos falar assim, da indústria pesqueira em Israel. É um tema conhecidíssimo, tem muito projeto de pesca em Israel, inclusive alguns em ambiente fechado, e se eu não me equivoco, e aqui eu não quero me comprometer, existem alguns projetos também aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte, com água utilizada da produção do camarão. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente consegue essa informação, talvez com o próprio Ari, com os contatos que tem em Israel, essa informação é disponível. Existe um filme, se entrar no YouTube, entre a agricultura em Israel, tem um filme que mostra aqui um pouco da história, como tudo isso apareceu, e tem talvez aí uns 20% do filme é sobre os produtores de peixe e a utilização para água na irrigação, mas é perfeitamente viável. O único medo, o receio é sempre tratar a água, eventualmente por bactéria ou etc., mas esse é um tema também conhecido, acho que o próprio Ari falou, existem hoje tecnologias que você tira a bactéria, vírus, e pode utilizar comumente. Inclusive, é um tema para explorar, porque as águas residuais são águas que deveriam ser utilizadas. Eu não posso falar muito mais, desconheço o detalhe. Ótimo, Márcio, muito obrigado. E eu vou passar a palavra ao Alexandre Furlan, que tem também uma pergunta. Obrigado, Renato. Também para o professor Marcos, que é o seguinte. Primeiro, eu vou fazer rapidamente uma afirmação e depois eu faço a pergunta. Primeiro, produzir na pequena propriedade com tecnologia é um desafio premente aqui de Mato Grosso. Quer dizer, a maioria, por exemplo, do que a gente consome de hortifruti vem do Ceasa de São Paulo. Quer dizer, nós temos uma dificuldade grande. Então, primeiro, quais são as formas que nós temos de convencer o pequeno proprietário de que ele pode ter lucro na sua propriedade utilizando a água? E aí, uma outra pergunta. O Marcos falou muito o seguinte, que me chamou muita atenção. Nutra a planta, não o solo. Você acredita, Marcos, que essa consciência já exista na agricultura brasileira? O que fazer para melhorar isso? E uma última constatação. O Mato Grosso tem grandes áreas de plantio, por exemplo, 10, 15, 20, 30, 40 mil hectares. É possível, para um projeto agrícola de qualquer tamanho, esse gotejamento enterrado? É isso, Marcos. Depois eu tenho uma outra pergunta para o Ari. Marcos, 1 minuto, hein? Marcos, não sei se o Marcos está no mudo. Perdão. 1 minuto, Primeiro, hein, Marcos? Ok, 30 segundos. É importantíssimo nutrir a planta e não o solo, porque você quer jogar água apenas onde existe o sistema radicular. É curioso, a gente vai vivendo e aprendendo. O Mato Grosso não sabia que tinha um problema que vinha tudo de São Paulo. Então, uma oportunidade fabulosa para isso. Inclusive, a irrigação localizada, que a gente chama de gotejamento, tem uma vantagem muito grande sobre a aspersão. Você não molha a folha, você não molha a planta e você deixa de ter problemas de fungicidas, etc., que em geral ocorre quando você molha a folha. Então, é uma oportunidade enorme aplicar, nós temos conhecimento e deve ser feito. Em relação à questão do gotejamento enterrado, se vocês tiverem mais 1 minuto, e eu puder, eu tenho um pequeno vídeo de 1 minuto e meio que mostra um pouco como funciona isso. Eu vou tentar subir, se é permitido ou não, mas para resolver responder a sua pergunta, doutor Alexandre, qualquer tamanho de área é relevante. Nós temos projetos de 1.500, 2.000, 3.000 hectares, não tem problema. Eu sei que o tempo está curto. Se vocês posso tentar subir o vídeo ou não? É rapidinho. Não sei, pergunto. Nós temos que trocar ou a segunda pergunta do Alexandre ou o vídeo. Alexandre decide.
Ok. Não, eu acredito que, presidente Renato, seria importante, porque essa questão Vamos da ver consciência que deve existir de que nós podemos fazer isso é importante, porque isso parece passar longe dos agricultores de cultura extensiva aqui em Mato Grosso. É perfeito a colocação. Vocês estão vendo a... Perfeito. Vocês estão vendo ou não? Sim. Vamos ver. Pode rodar. Ele só não está rodando. Acho que tem o play aí. Não sei, de alguma maneira ele não está rodando. Como? Dá um Ctrl L para liberar o áudio, Marcos. Bom, presidente Renato, eu ia sugerir ao Marcos que depois ele encaminhe esse vídeo para que nós possamos distribuir para quem tem interesse, porque não estamos conseguindo ouvir som no vídeo. Perfeito. E uma última questão, eu não sei se o Ari está conosco, ele tem essa reunião com o governador do Rio Grande do Norte, mas ele fez um comentário no que diz respeito a tratamento de água residual e industrial. E isso é extremamente importante, porque nós temos dezenas de frigoríficos, abatedouros de frango e de bovinos em Mato Grosso, em que existem tratamentos de efluentes, eu acredito que possam ser muito melhor levados a termo se nós tivermos tecnologia e equipamentos novos para isso. Essa era a minha pergunta para o Ari. Se nós temos, ele falou em tingimento de tecido, nós temos aqui também a indústria do couro, abatedor de tecido. Se nós temos tecnologia que pudéssemos já oferecer ao Brasil em termos de melhoria de tratamento de resíduos industriais. Não sei se o Ari ainda está conosco. Ari? Não, ele saiu. Não. Ele saiu? Tá bom. Bom, de todo modo, eu acho que fica o questionamento, eu posso falar com ele depois, mas isso é importante porque nós temos uma gama de segmentos produtivos que usam muita água para tratar seus resíduos e isso é importante que a gente possa saber depois. Alexandre, muito importante essas suas colocações, porque é uma visão muito prática das coisas, né? E é isso que todo mundo precisa hoje em dia. E esse é o objetivo da Câmara, aliando ao Mato Grosso, para a gente tentar trazer soluções mais práticas, mais rápidas, que atendam o pequeno, médio e grande produtor. Eu achei muito interessante essa tua colocação. Eu acho que quem tiver interesse em desenvolver isso, ter mais proximidade com essa questão que o Marcos trouxe, contacte diretamente o Alexandre Furlan, e ele vai dar sequência a isso para dar acesso a todos em relação a essa tecnologia, uma forma de melhor desenvolver isso. Essa questão das frutas de Ceasa, isso é uma coisa que eu acho que ninguém tinha conhecimento, né? Pelo menos a mim não sabia sobre a questão, morando em São Paulo, mas é muito interessante isso aí e de uma forma de desenvolver. Bom, enfim, chegamos ao final dessa nossa primeira sessão do webinar sobre agrobusiness da Câmara Brasil-Israel, juntamente com a Federação das Indústrias do Mato Grosso, liderado esse evento pelo Alexandre Furlan, nosso diretor regional da Abril Chamber, e lembrar que dia 12 de maio nós teremos também tecnologias inovadoras para a construção civil. Aliás, uma sugestão que o Alexandre Furlan tinha dado, tem questões muito interessantes em relação a isso. E no dia 19 de maio, o tema é transferência de tecnologia e as pesquisas em desenvolvimento, que é um assunto muito interessante de como Israel pode trazer ao Brasil e ensinar o Brasil nesse setor da transferência de tecnologia. Queria agradecer a presença de todos. Alexandre, não sei se você quer fazer alguma... Não, é só, presidente, só uma observação, eu não podia deixar de fazê-lo, porque me esqueci no começo.
Nós estivemos aqui também com a presença do Celso Banaszewski, que é o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, é um empresário também, e também não tem nos faltado, Renato, o apoio do governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento e também da Federação da Agricultura, do AgriHub de Mato Grosso, que também está compartilhando nosso evento. Então, é só para que não passe em branco que nós estamos todos irmanados na busca de melhores soluções para esse estado, que é um estado pujante de desenvolvimento agroindustrial. É isso, só muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Alexandre, e Obrigado. contamos com todos para o próximo evento no dia 12 de maio, que vai ser muito interessante. Obrigado a todos. Abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço, Até agradeço. logo. Valeu, Celso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.